Olá, meu nome é Cauana, eu sou mestranda da Uninter aqui no Brasil e gostaria de começar esse vídeo agradecendo aos organizadores do Congresso pela oportunidade de participação, especialmente com a possibilidade de participação mediante vídeo, que para nós pesquisadores internacionais abre muitas portas e facilita realmente, a participação e troca de ideias. Então, muito obrigada. Nesse artigo, eu trato de críticas acerca da justiça penal negociada norte-americana, especialmente no que tange ao papel da acusação nas negociações. Essa prática negocial para a solução de conflitos criminais é muito controversa, está sujeita a muitas críticas por professores, acadêmicos e operadores do direito no país, porém é um instrumento a favor da efetividade, tão sonhada e tão buscada por todos os países, visto que a morosidade judicial, especialmente na seara criminal, é um problema que vem sido constantemente enfrentado, violador de direitos humanos fundamentais e que precisa ser solucionado, né? Então, é uma discussão extremamente necessária, atual e urgente. Esse sistema de justiça penal negociada, por que nos Estados Unidos e por que essa crítica? Porque é um sistema, a justiça penal criminal e as suas políticas criminais, elas têm sido exportadas e observadas mundialmente, né? Tem tido uma influência mundial e o Brasil não passou incólume, né? Aqui a gente tem discutido a possibilidade de diminuição da maioridade penal, a gente tem discutido a privatização do sistema carcerário e, atualmente, com o projeto do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro, a gente tem discutido a importação e implementação do plea bargaining, que é justamente a justiça penal negociada norte-americana. Então, para que a gente possa realmente pensar em importar tal sistema, o mínimo que se espera é que a gente conheça tal sistema e conheça também as críticas a tal sistema, não só como ele vem funcionando, mas no que ele vem dando errado, né? Por que talvez não seja uma boa ideia a gente importá-lo? E me parece que essa discussão não tem sido realizada com sucesso. Por isso a importância de se debater, se pesquisar, né, e se discutir academicamente o assunto. Para tanto, eu já gostaria de começar dizendo que, ao contrário do que todo mundo pensa, 95% dos casos criminais nos Estados Unidos são resolvidos através da negociação. Mais de 95% dos casos. Então, essa ideia imaginária de que existe um júri, existe um juiz togado, existe acusação e defesa debatendo, né, e que as decisões são tomadas com base nas provas plenamente analisadas pelo júri, que são pares, não é o que acontece na prática, né? Menos de 5% dos casos efetivamente vão a júri. Todos os demais são resolvidos através de negociação. E quando eu digo através de negociação, o que a gente precisa imaginar é realmente uma sala num escritório com a promotoria de um lado e do outro lado o acusado, muitas vezes com uma defesa técnica insuficiente ou inexistente. Então essa é a primeira crítica que se faz ao modelo. Mendigos, indigentes e pessoas em situação de extrema pobreza muitas vezes não têm acesso à defesa. O que já nos causa um certo impacto, né? Dos que têm acesso à defesa, grande parte tem acesso a uma defesa ineficaz. Uma defesa que não tem condições de travar uma negociação com a acusação. E aí, a gente já está falando de ausência de defesa, a ausência do devido processo legal, de presunção de inocência e de todos os impactos que isso causa no acusado. Além disso, além dessas duas primeiras observações,
Existem críticas quanto à seleção dos casos em que serão oferecidos acordos. Essa tomada de decisão por parte da acusação sobre quais casos serão merecedores de acordo, muitas vezes são ultrajantes, né? Então, conforme a pesquisa mostra, o volume de trabalho é levado em consideração. Então, se a acusação está com um volume de trabalho muito grande e precisa dar vazão, escolhem-se casos e propõem-se bons acordos para que sejam aceitos, para que se dê efetividade e vazão nos processos, né? Então, o volume de trabalho é um grande divisor de águas na hora de se oferecer ou não um acordo e se o acordo vai ser bom ou não. Outra circunstância é a fraqueza ou não do caso. Então, quanto mais fraco um caso, quanto menos chance eu tiver de ganhar se eu levar o caso a júri, maior as chances de um acordo e ainda de um bom acordo, né? Então, quanto mais fraco o caso, quanto mais chance do réu ser absolvido, maior a chance de uma negociação e de uma boa negociação para que o réu aceite a guilty plea. O que por si só já causa grande estranheza, né? E inversão de valores constitucionalmente garantidos, como, por exemplo, a presunção de inocência. Isso tudo leva a circunstâncias em que esses acordos são oferecidos. Muitas vezes esses acordos e essas negociações acontecem em momentos em que não há exigência de apresentação de provas robustas contra o acusado. Então o acusado aceita acordos no escuro, sem saber efetivamente o que a acusação tem contra ele, quais provas existem contra ele, né? Então esse momento e essa ausência de necessidade de provas contra o acusado também está sob crítica. Além disso, existe uma técnica de overcharging na hora de se oferecer um guilty plea. Então, a acusação faz a denúncia utilizando o máximo de crimes cabíveis para aquela denúncia. Tudo que eu puder usar contra o acusado, eu vou usar, para que na hora da negociação eu tenha mais maleabilidade de negociar, né? Então, eu uso tudo que eu posso para ir retirando e fazer com que o acusado faça a guilty plea nos crimes que realmente me interessam. Então, essa técnica de overcharging é uma técnica muito criticada, utilizada pela acusação, e que vem gerando grandes conflitos entre acusação, defesa e operadores do direito. Além disso, outra técnica utilizada é a acusação no crime mais grave possível, para que durante o processo de negociação eu consiga fazer a diminuição para o crime mais leve possível através de uma guilty plea. Então eu acuso no máximo que eu posso para negociar e fechar a guilty plea no mínimo possível. Essa é outra técnica utilizada e que vem sido muito criticada. Todos esses aspectos ressaltam o excesso de poder da acusação e a disparidade de armas existente entre acusação e defesa. Fica evidente que com todo esse arsenal de possibilidades de negociação a favor da acusação, gera uma defesa praticamente inerte, né? Uma defesa difícil de se realizar, porque realmente o poder discricionário da acusação é gigantesco, não fiscalizado ou muito pouco fiscalizado, e que gera uma passividade da defesa, né? Uma defesa meramente nem processual, é um acompanhamento, né? Então, assim, esse processo todo vem sendo muito, muito criticado. Por fim, a gente tem que ressaltar que o que também está em voga em debate é o impacto dessas negociações na vida da população norte-americana, mais especificamente na vida das minorias, né? Existem defensores da ideia de que essa justiça penal negociada, ela tem um intuito muito claro de perseguição, higienização e neutralização dos indivíduos indesejados, uma vez que, para que se chegue nessas negociações e para que se busque o indivíduo para dentro do sistema, uma outra situação muito grave vem acontecendo no país, que é a supercriminalização de condutas. Então, existem situações de que, por exemplo, ocupar 2 lugares no metrô é crime,
permitir que o seu filho mate aula é crime, e assim você tem a captura do indivíduo para o ingresso num sistema de negociação penal e de efeitos colaterais que impede que esse indivíduo algum dia saia do sistema. Então, parece-me que o problema é maior ainda do que apenas a negociação penal, né? Então, existem autores que dizem que tudo não passa de uma grande máquina de higienização, perseguição e seleção penal. E uma vez que você aceita uma guilty plea, existem efeitos colaterais e consequências que acompanham esse acusado e esse réu para o resto da vida. E muitas vezes, justamente pela defesa técnica inexistente ou ineficiente, quem aceita uma guilty plea nem sabe das consequências dessa guilty plea, que acarretam desde perda de direito a voto, a auxílio governamental de alimentação, de moradia, perda de guarda dos filhos, dificuldade gravíssima de recolocação no mercado de trabalho devido aos criminal records. Então, assim, as consequências para a população, né, de uma guilty plea, muitas vezes desconhecidas, são gravíssimas e tem gerado grande desconforto e indignação por parte dos operadores do direito. Tudo isso se faz necessário a análise, uma vez que se a gente quer importar para o nosso país ou outros países que pretendem importar tais políticas, elas tendem a agravar a seleção penal, a violação de direitos e garantias fundamentais, a aplicação de um devido processo legal e de respeito a garantias e preceitos constitucionais básicos. Então, a análise é séria, é urgente, precisa ser feita e precisa ser discutida antes de qualquer possibilidade de importação de tal sistema.